Olá, bem-vindos a mais um Catequese em Nossa Casa. Ainda se lembram do que é que nós falámos na semana passada? Dos sacramentos todos. Lembram-se quantos é que eles eram? 7. Olhem, recebi um desenho do João que diz que é fácil não esquecer. Sabem porquê? Porque o 7 entra sempre em jogo. Vejam lá o desenho que ele fez. E digam-me lá, ainda se lembram de quais são os sacramentos? Aquilo que estivemos a ver na semana passada. Temos os sacramentos de iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Depois temos os sacramentos da cura, a reconciliação ou confissão e o sacramento da Santa Unção ou da unção dos doentes. E depois temos os sacramentos do serviço da comunhão, o matrimónio e a ordem. Estes dois últimos sacramentos estão relacionados com a nossa vocação. Já ouviram esta palavra, vocação? Vocação é aquilo para que Deus nos chama. E para sabermos aquilo para que Deus nos chama, temos que estar atentos à voz de Deus. Por exemplo, os rapazes. Vocês já pensaram se Deus vos chama a serem padres, a serem sacerdotes? E as meninas? Já pensaram se Deus vos chama a serem freiras? Para sabermos isto, temos que estar atentos à voz de Deus. Temos de rezar, muitas vezes, todos os dias, e escutar aquilo que Deus nos pede que façamos. Estejam atentos sempre à voz de Deus. Alguns de vocês enviaram-me e-mails com dúvidas sobre a página 116 do Catecismo, que era um dos nossos desafios de casa. Por isso, vamos ver agora todos juntos se conseguimos ver essas respostas. No primeiro quadrado, devem pôr o vosso nome e em baixo colocar o nome do sacramento, que é o sacramento do batismo. O segundo quadrado é relativo ao sacramento do crisma e a frase que falta lá e que devem escrever é: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E o terceiro quadrado desta primeira linha é onde pomos o nome deste terceiro sacramento, que é a Eucaristia. Depois, na segunda linha, temos os sacramentos da cura. Primeiro devem completar a dizer por esta Santa Unção. E esse sacramento é o sacramento da Santa Unção, ou da unção dos doentes. Do outro lado, temos o sacramento da penitência, confissão ou reconciliação, e devem escrever o que o Senhor Padre diz quando nos absolve. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já a última linha corresponde aos sacramentos de servir a comunhão. No primeiro, devemos pôr: transmitem fielmente os vossos dons. E no quadrado relativo ao sacramento do matrimónio, pôr no dom recíproco do seu amor: alegrem com seus filhos a família e a Igreja. E por fim, nesse espaço aí em baixo, devemos preencher a dizer que servir é alegria. E hoje queria partilhar convosco uma música que nos fala de todos estes sacramentos. Ouçam lá. Aqui na catequese aprendemos que Jesus quis ficar presente, quis deixar a sua luz. São 7 sacramentos, não é fácil de dizer, mas a cantar assim vamos todos aprender. 1, 2, 3. O batismo pela água posso renascer, e na Eucaristia parte do seu corpo passo a ser. Sou confirmado para servir e proclamar, cheio de espírito, que fácil é amar. Aqui na catequese aprendemos que Jesus quis ficar presente, quis deixar a sua luz. São 7 sacramentos, não é fácil de dizer, mas a cantar assim vamos todos aprender.
passa a ser minha e minha salvação. Se me arrependo do que fiz, peço perdão e ganho força para chutar a tentação. Aqui na catequese aprendemos que Jesus quis ficar presente, quis deixar a sua luz. São 7 sacramentos, não é fácil de dizer, mas a cantar assim vamos todos aprender. 1, 2, 3. Nasci para servir e para fazer a vontade do Pai. Quem sente o chamamento larga tudo e com força vai. Só falta um que também me faz feliz. Pam, pam, taram, tam, pam, taram, tam, tam, tararara, matrimónio. Aqui na catequese aprendemos que Jesus quis ficar presente, quis deixar a sua luz. São 7 sacramentos, não é fácil de dizer, mas a cantar assim vamos todos aprender. 1, 2, 3 e... Muito gira esta música, não é? Também gostei. Então, tinha pedido para pensar em qual é o sacramento que ocupa um lugar central na nossa vida. Lembram-se? Para nos ajudar a compreender melhor, vamos escutar o que São Paulo diz aos habitantes de Roma. E vejam, estejam com atenção para ver se conseguem compreender a que sacramento é que São Paulo se está a referir. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdes descobrir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Então, conseguiram compreender de que sacramento é que São Paulo nos fala? São Paulo diz: ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo. Em que sacramento é que nós falamos deste oferecer o corpo? Isso, no sacramento da Eucaristia. Então, é esse o sacramento central da nossa vida, a Eucaristia. E é-nos pedido, a cada um de nós, que façamos o mesmo, que ofereçamos os nossos corpos, a nossa vida. Mas já lá vamos, já vamos compreender melhor como é que o podemos fazer. Ora bem, é na Eucaristia que nós encontramos Jesus, onde Jesus faz amigo de cada um de nós e se faz nosso irmão. É por isso que é bom irmos à Eucaristia no domingo, encontrarmos com Ele. Quando vamos à Eucaristia, estamos a dizer: Jesus, eu gosto tanto de Ti que quero estar aqui contigo, quero permanecer contigo. E é por isso que é bom nós nos encontrarmos com Jesus na Eucaristia todas as semanas. Às vezes, podemos ter um pouco de preguiça. Pode não nos apetecer sair de casa ou podemos estar cansados. Mas depois, quando saímos e encontramos Jesus, esquecemos de tudo o resto. Por isso queria-vos pedir, não sejam preguiçosos. Não fiquem em casa com receio de sair e de encontrar Jesus. Vamos todos à Eucaristia encontrar Jesus e dizer-lhe que gostamos dele e que queremos que ele seja o nosso melhor amigo. Além disso, é na Igreja que nos encontramos uns com os outros. Esta família que nós somos, que é a Igreja. É por isso também que neste tempo de pandemia nos custou tanto estarmos separados uns dos outros, porque não pudemos caminhar juntos. É quando nos encontramos na Igreja e em Igreja que nós vivemos e celebramos estes 7 sacramentos. É na Igreja que nós encontramos Deus, damos graças e depois caminhamos na nossa vida com Ele. Então, mas porquê é que o sacramento da Eucaristia
tem este papel central na nossa vida. Reparem, os sacramentos de iniciação cristã encaminham-se todos para a Eucaristia. No batismo, nós nascemos para fazermos parte desta família, desta comunidade que é a Igreja. Mas depois, sermos batizados pressupõe vivermos de acordo com esta família que formamos. O sacramento da confirmação, nós somos reforçados por esta força do Espírito Santo, por estes dons que Ele nos dá e que celebramos agora também, neste domingo de Pentecostes. E estes dons dão-nos esta força para sermos testemunhas da Igreja e principalmente testemunhas de Cristo. Mas depois é a Eucaristia que nos alimenta diariamente e que nos dá a força para este nosso caminho. Quando vamos à Eucaristia e aqueles que já podem recebem o corpo de Cristo, nós dizemos que o comungamos, ou seja, que estamos em comunhão, que quer dizer comum união. Mas às vezes nós não estamos em comunhão uns com os outros. Estamos zangados, discutimos, chateamo-nos. E o sacramento da reconciliação é aquele que nos faz voltar a estar em comunhão uns com os outros. Portanto, mais um sacramento que nos encaminha para a Eucaristia. E o sacramento da Santa Unção é quando nós estamos doentes do corpo. E no sacramento da Eucaristia, como já falámos muitas vezes, nós celebramos esta oferta do corpo de Cristo por cada um de nós. Então, o doente, em oração, está intimamente ligado a esta doação que Jesus fez e à oferta do seu corpo por cada um de nós. Dois sacramentos que também se encaminham para o sacramento da Eucaristia. Por fim, o sacramento da ordem, que foi instituído na última ceia, quando Jesus lavou os pés aos discípulos para lhes dar o exemplo e lhes disse que ele estava a fazer isso para que também eles servissem as outras pessoas. E também foi nessa última ceia que Jesus instituiu a Eucaristia, como já vimos quando disse: "Fazei isto em memória de mim". Então, estes dois sacramentos estão intimamente ligados um ao outro. E depois temos o sacramento do matrimónio, do qual também já falámos aqui, onde o homem e a mulher se unem um ao outro para se servirem por inteiro durante toda a vida, para sempre. E na Eucaristia, o que é que nós celebramos, senão a entrega de Jesus por todos e por cada um de nós? Portanto, mais um sacramento intimamente ligado ao sacramento da Eucaristia. Este sacramento da Eucaristia é tão importante que muitas vezes nós até o adoramos em silêncio. No vosso catecismo está lá um elemento que não sei se todos conhecem. Chama-se uma custódia. Custódia quer dizer guarda, porque é lá que se guarda a hóstia consagrada. E, portanto, para nós cristãos, a presença de Jesus. E por isso, muitas vezes, nas igrejas, nós ajoelhamos e rezamos diante de uma custódia com Jesus consagrado. Como os pastorinhos diziam, diante de Jesus escondido. E é ali que rezamos e contamos tudo aquilo que sentimos a Jesus, porque sabemos que Jesus está sempre lá, que nos ouve e que está sempre pronto a ouvir aquilo que temos para lhe dizer. E porquê é que a custódia é importante? Porque é onde está o corpo de Jesus. Eu acho que se calhar podíamos voltar a ouvir o texto, o Evangelho que ouvimos na Catequese 22. Vamos lá ouvir. E chegada a hora, colocou-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e dando graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Por isso vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e dando graças, partiu-o e deu-o, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. Então, ouvimos que Jesus
dá-nos o seu corpo e o seu sangue. E celebramos-o em cada Eucaristia, naquele momento especial da Eucaristia. Ainda se lembram do nome? Isso mesmo, a consagração. Aquele momento em que estamos em silêncio e até nos pomos de joelhos. E só voltamos a falar quando o Senhor Padre diz mistério da fé. Mistério é uma coisa que nós nem conseguimos explicar muito bem. E este mistério da fé é este amor que nós sentimos uns pelos outros. O amor é este mistério que nós também não sabemos explicar. E o amor de Jesus é um mistério ainda maior. Mas vou contar-vos um segredo. É quando nós estamos ali de joelhos na Eucaristia, naquele momento da consagração, que podemos sentir de uma forma especial no nosso coração, não com os olhos, mas com o nosso coração, este mistério, este amor de Jesus por cada um de nós, este amor que fez com que Jesus desse a vida por todos nós. E agora digam-me lá outra coisa. Quando o Senhor Padre diz mistério da fé, qual é que é a nossa resposta? Nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Chegamos então a outra coisa importante que vamos aprender hoje. Lembram-se do que São Paulo nos disse? Para oferecermos o nosso corpo. E agora dizemos que anunciamos a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, como é que nós podemos fazer isto? Como é que podemos anunciar a ressurreição de Jesus? Através desta nossa oferta do nosso corpo, da nossa vida, vindo à catequese, indo à Eucaristia, ajudando aqueles que precisam. Sempre que o fizermos, estamos também nós a oferecer o nosso corpo e a anunciar a ressurreição de Jesus. Quando vamos à missa e recebemos o corpo de Jesus, como vocês vão receber daqui a pouco tempo, tenho a certeza, este corpo de Jesus alimenta-nos. E alimenta-nos também do seu amor, deste amor que nos faz ser capazes de dar a vida pelos outros. E por isso, depois de irmos à Eucaristia, também nós devemos ser capazes de ser como Jesus e de dar a nossa vida pelos outros, fazendo o bem a todos aqueles que nos rodeiam. Então, como vocês já estão habituados, hoje pedi a outros amigos meus que nos ajudassem a compreender um bocadinho melhor esta entrega que nós podemos fazer na nossa vida. E por isso pedi à Catarina e ao Zé. Eles vão fazer uma grande entrega daqui a pouco tempo. Estão noivos e, portanto, vão querer entregar a sua vida por inteiro um ao outro no sacramento do matrimónio. Vão querer servir-se um ao outro, como já falámos aqui. E não há maior símbolo e maior prova desta entrega do que a cruz de Jesus. Então eu pedi para que numa cruz eles nos dessem alguns exemplos de como é que nós podemos entregar a nossa vida aos outros. Vamos ver? Eu vou ligar-lhes para eles nos ajudarem então a compreender como é que o podemos fazer. Olá Catarina, olá Zé. Olá João Pedro. Tudo bem contigo? Podem então mostrar-nos o que fizeram? Sim, vamos lá. Então, cada nossa cruz, escrevemos algumas coisas que podemos fazer para servir os outros, como Jesus nos ensina. Coisas muito simples que podemos fazer mesmo a partir de casa. Sim, nós escrevemos nestes papéis e pusemos junto da cruz, como forma de dizer que estamos a oferecer estas boas ações a Jesus. E nós, em casa, também podemos fazer a mesma coisa. Pensamos em Jesus quando fazemos uma boa ação e assim estamos a oferecê-la a Jesus. Acabamos a catequese com o cântico. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória
Obrigado por terem rezado connosco. Vamos então recapitular. A Eucaristia é o sacramento central da nossa vida. Na cruz, nós compreendemos que Jesus deu a vida por cada um de nós e também nós, então, devemos oferecer o nosso corpo e a nossa vida pelos outros. E a Eucaristia é o sacramento que nos alimenta, que nos fortalece e que nos ajuda a termos este amor igual ao amor de Jesus, que nos faz ser capazes de dar a vida por todos e por cada um dos outros. Então, já estamos a terminar a nossa catequese de hoje. Como habitual, tenho aqui um jogo no Kahoot para poderem jogar durante esta semana. Também podem preencher as páginas 120 e 121 do vosso catecismo. E depois hoje tenho 2 desafios especiais para vocês. Primeiro, não tenham medo de anunciar a ressurreição de Jesus, como falámos durante a catequese. E por isso um desafio muito especial. Escolham um amigo vosso que vocês saibam que não costuma assistir a estas catequeses. Se quiserem, um amigo que nem conheça muito bem Jesus. E depois escolham a vossa catequese preferida e enviem para esse amigo. Expliquem que é uma das formas que vocês estão a ter para conhecer Jesus, para saberem um pouco mais sobre Ele. E depois convidem-no a ver a próxima catequese convosco. Quem sabe não nasce nesse vosso amigo uma vontade de também eles serem amigos de Jesus, tal como vocês já são. E agora o segundo desafio, um desafio também ele diferente. Pensem numa pessoa que vos anunciou a ressurreição de Jesus, que foi para vocês aquilo que vos é pedido agora para serem para os outros. Pensem nesse momento e façam um desenho. Nesse momento em que alguém deu a vida por vocês. E depois ofereçam-no a essa pessoa como forma de agradecimento. É importante nós sermos capazes de agradecer quando os outros nos fazem o bem. E depois, já sabem, eu também gosto de receber esses vossos trabalhos. Se quiserem, podem partilhar comigo e se quiserem contar também a história onde essa pessoa foi esta presença de Jesus na vossa vida. E pronto, temos um novo encontro marcado na próxima semana. Será o último e por isso será muito especial. Até lá!